modelo requer diálogo, observação e criatividade, um pouco disso que eu estava falando, né? E hoje está baseado na criatividade com o seu cliente, sabe? Na credibilidade, na criatividade e na zona de desconforto, né? Criatividade é um negócio que está passado, passou, já foi. O melhor lugar para você estar hoje é a zona do desconforto, porque é lá, nesse lugar que eu falava agora, que você é capaz de pensar mais fora da caixa. É capaz de entender essa questão da resiliência, essa questão do instantâneo, dessa mudança que te exige firmeza de princípio, mas não firmeza de coerência. Né? De que você seja capaz de reinventar um pensamento. Mas não esquecer, e esse é um negócio que eu tenho cobrado demais, assim, de quem trabalhou comigo na Adcon, na Advice, e hoje na FSB a gente conversa muito sobre isso, que é assim, gente, não dá, eu cobro dos web designers, por exemplo, que eles saibam quem é Leonardo da Vinci, que eles saibam quem é Botticelli, entendeu? Se você não fez uma visita virtual hoje ao Louvre, você está morto, você vai ficar reproduzindo? Vai ser um diluidor de conhecimento só? Ou você está querendo criar uma ideia? É a mesma coisa. Por que você não lê um livro de antropologia até hoje, se você está lendo você está sendo um ator, protagonista de redes sociais, e não se interessa em ler um artigo? Né? Você não sabe quem é a Divina Comédia, do Dante? O que aconteceu durante o Renascimento? Pô, não precisa ler no original. Tem um monte de outros diluidores melhores do que nós que fazem resumos, que fazem resenhas. Isso é muito bom para o conhecimento, porque não se vai para lugar nenhum sem um conhecimento de fundo, que é o que dá base para a sua atitude. Porque a sua opinião é algo mais trivial, ela muda, mas a sua atitude não. Ela nasce e ela se cria, se interpreta através do conhecimento que você adquire de maneira profunda. Né? E tem um monte de gente aí, analógico, né, que ainda não está, inclusive, no seu principal pensamento, na própria rede, você precisa comprar mesmo os livros, que é fundamental para que a gente faça essa transposição, né? Essa transposição do Rio São Francisco. Mas, enfim. A credibilidade, quando você estabelece, é quando o seu cliente olha para você e diz, você entende disso. Eu brincava, e brinco muito com quem trabalha comigo hoje, que é assim, olha, a gente trabalha junto, não gagueja para o cliente, porque se você gaguejar para o cliente, é a sua morte. Você precisa dizer assim, não sei, mas tem que dizer rápido, sabe? Vai dizer assim, vou embora, estou com medo, não quero, me larga do meu pé, sabe? Me demite, mas não gagueja nem para isso. Não gagueja nem para isso. Por quê? Porque ele não sabe, ele não vive. Nós vivemos 24 horas isso aqui. Então, nós temos a obrigação de chegar para ele e deixá-lo confortável. E dizer, olha, nós entendemos de comunicação. Nós não entendemos de Twitter. Nós não entendemos de Orkut. Isso é ferramenta, isso é meio. Nós entendemos fundamentalmente do conceito da sua marca, do comportamento do sujeito que quer se relacionar com a sua marca. Por que ele mudou na frente de um monitor como esse? Por que ele vai agora se relacionar com a sua marca olhando como um interlocutor, como um protagonista, e não mais como receptor, e não mais como coadjuvante? Eu entendo disso. Aí ele vai olhar para você e vai dizer, ok, o que eu faço, então, para poder fazer a minha marca chegar no coração desse cara? E aí a gente vai ter realmente a primeira parte importante do modelo, é a credibilidade do teu cliente. Aí tem mais uma tela aqui, não são muitas, tá? São só 6 ou 7. Eu acho válido e eu acho super divertido, porque eu adoro trabalhar, eu acho divertido trabalhar, eu amo trabalhar. Essa é uma outra coisa que a gente que lida com digital tem no coração, né? Um prazer enorme de fazer, porque nós somos os transformadores dessa história. E várias gerações não tiveram a oportunidade que nós temos de ser transformadores, né? Eles simplesmente foram repetidores, e a gente tem capacidade hoje de gerar um conhecimento específico, próprio, né? Então, o que foi feito, que vem sendo feito até agora. Então, sabe essa história do puxadinho? Até o Nino comentou aqui na abertura dele. Eu não invalido o puxadinho. Eu não invalido a FSB PR Digital, que é uma unidade de negócios da FSB. Pelo contrário, ela faz parte desse processo. Não será em 50 anos. Será em muito menos tempo. Mas é evidente que nós precisamos experimentar algo que nós não conhecemos. O que não podemos é cristalizar formatos. Né? Então, assim, eu não tenho a menor dúvida, até respondendo um pouco disso, que a FSB será simplesmente FSB Comunicações. Mas ela precisa passar por um processo de aculturação que vai, inclusive, do perfil do seu profissional à curva de aprendizado do seu cliente. Então, ela não pode extrapolar algo que ela não conseguiria, porque você precisa realmente de um tempo de transição de conhecimento.
né? Então, eu acho natural. O que não é natural é você cristalizar o modelo e achar que o puxadinho é a solução. E aí eu já me diverti demais de você pegar e colocar lá 3 carinhas bacanas e dizer, esses caras aqui são a minha área digital. Ou então chegar para o cliente com super planejamento, né, e dizendo, olha, eu vou fazer isso aqui na sua área digital, um site, 2 perfis, um no Orkut e no YouTube. Ele está fazendo comunicação digital, estratégia digital. Pelo amor de Deus, não é isso. Isso é divertido, mas não é. Mas é o começo, está incluindo no planejamento. Alguém vai questionar isso. O resultado não vai dar certo. Vai obrigar esta empresa, e eu já vivi muito isso, a buscar quem está pensando isso de maneira profissional, quem está encaminhando isso para uma área de conhecimento realmente que seja diferente, né? Então, eu sou muito a favor de que existam para que a gente possa ter o contraponto, porque, certos ou não, a gente está questionando, a gente está querendo um outro modelo, e é preciso ter o contraponto, né? Aquela história que o Saramago fala no Evangelho segundo Jesus Cristo. É preciso Deus para ter o diabo, o preto, o vermelho, o bom e o mal. Se tem um Deus para os que matam, para os que morrem, por que não tem um Deus para os que matam? Pode discutir aí a ética da história, mas tem que ter um Deus para todo mundo, não é? Bom, a gente fala de competência. Se você alcança um objetivo que se propõe, você tem um modelo. Se não tem um modelo estabelecido, por que nós precisamos ter um modelo formatado? Né? Por que precisa ter um modelo de remuneração que seja válido dessa maneira? É claro, tem uma questão de regulação de mercado, mas a relação principal é de competência, é de eficiência. O seu cliente quer resultado. Ele quer colocar a marca dele na sua mão e entender que alguém não vai erodir essa marca. Ele quer colocar e achar que a comunicação dele está sendo entendida. Então, se você... Olha, eu estou mostrando para você que eu me comprometi a colocar em contato com a sua informação através das redes sociais 500 mil pessoas. Eu já vivi essa situação. Esse é o meu cenário moderado. E eu chego lá e mostro que 1 milhão de pessoas entraram em contato com aquela informação, eu estou mostrando competência, eu estou mostrando eficiência do meio, eu estou ajudando a construir esse mercado, eu estou ajudando a acelerar a transição, né? Então, essa é uma parte fundamental do modelo. Um caminho, talvez, né? E aí, colocando para vocês observarem, porque a minha grande expectativa é que a gente, claro, não vai esgotar, se Deus quiser, o tema, evidentemente, né? Mas é muito bom fazer alguns exercícios. Essa é uma sugestão minha, podem criticar à vontade. Observar e ouvir, acho que o Benção falou isso aqui. A diversidade humana, ela que determina essas relações da comunicação hoje. Então, assim, se você tem esse homo digitalis que nós nos transformamos hoje, né, que com tantas personas divididas em tantas redes sociais, né, ávidos, né, por se relacionar de uma maneira completamente inesquecível com as suas marcas, como nunca estiveram na história da humanidade inteira, meu Deus do céu, como é que você não vai aproveitar isso para criar experiências inesquecíveis, sabe? Para entender que tempo é um ativo inelástico, que você precisa valorizar das pessoas, para entender que as pessoas precisam de mais do que uma persona de expressão, né? E isso é algo que você tem que considerar quando você está planejando, ou é um profissional que você realmente projeta ser respeitado no mercado.